Boa noite, meus irmãos. Esta é a nossa segunda mensagem da série Eu Vou Me Lembrar, Esperança em Deus em Meio ao Caos. Imagine algo grandioso. O Titanic era o maior navio até então construído no mundo, o mais luxuoso, o mais rápido, o mais seguro. E os jornais e as revistas, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, derramavam qualidades sobre esse belo navio. Chamavam ele de cidade flutuante, palácio marítimo e naturalmente diziam que ele era insubmersível. Nada poderia afundá-lo. O maior de todos os navios. O Titanic tinha 268 metros de comprimento, 28 metros de largura, 10 andares, pesava mais de 46 toneladas, só a sua âncora central tinha 15 toneladas, podia transportar mais de 3.500 pessoas, só na primeira classe, ao mesmo tempo, podiam jantar mais de 500 pessoas nos seus salões. Uma vez lançada ao mar, aquela lenda durou apenas 5 dias. O Titanic saiu de Southampton em sua viagem inaugural rumo a Nova York, no dia 10 de abril de 1912. No quarto dia da viagem, esse belo navio, esse navio luxuoso, rápido, potente, se deparou com um iceberg que tinha cerca de 30 metros de altura, só a parte que ficava para fora da água. Geralmente o iceberg ele é muito maior ainda na sua parte por baixo da água. Quando o iceberg bateu naquele belo navio, naquele navio luxuoso, o rombo que ele deixou no casco de navio foi cerca de 90 metros de comprimento. A altura de um edifício de 25 andares, quase a distância entre os 2 gols de um campo de futebol. Aquele iceberg causou no Titanic um furo enorme, do tamanho de um campo de futebol no Morumbi. As águas começaram a entrar, nós sabemos da grande tragédia que esse navio representou. Antissímbolo de algo seguro, antissímbolo de um navio que nem mesmo Deus poderia afundar. Essa história que contam que uma passageira chegou para o marinheiro e perguntou: mas esse navio não afunda não, moço? E o marinheiro respondeu àquela passageira: olha, se ele não afunda, nem Deus afunda esse navio. Mas esse navio acabou sendo afundado por um iceberg que se chocou com ele. E a tragédia todos nós conhecemos. Antissímbolo do poder e da grandeza humana, agora símbolo da maior tragédia que o mundo conheceu naquele momento. Essa noite eu quero falar com vocês sobre uma outra embarcação. Não uma embarcação cruzando o Atlântico, mas uma embarcação que estava atravessando o mar da Galileia. Quero chamá-los para lerem comigo o texto de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. A passagem bíblica diz assim: Jesus lhes disse naquele dia ao entardecer: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, tomaram-no como estava no barco, e os outros barcos o acompanhavam. Veio grande vendaval, e as ondas se lançavam contra o barco, de modo que este já se enchia. Jesus estava sobre uma almofada na popa do barco, descansando. Despertaram-no e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se preocupa que morramos? Acordado por eles, Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: fique quieto, silêncio. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus lhes disse: por que vocês são covardes? Como não têm fé? Eles foram dominados por grande temor e diziam uns aos outros: quem por acaso é este que até o vento e o mar lhe submetem? O texto de Marcos 4, 35 a 41 nos apresenta Jesus e os seus discípulos num barco. Eles também estão atravessando uma porção de água.
talvez não, certamente não tão grande quanto o Oceano Atlântico, uma porção menor de água. Mas ali nós encontramos, na primeira parte desse trecho que nós lemos, o desespero dos discípulos em meio às tempestades. Veja, no versículo 35, nós somos informados de que naquele dia ao anoitecer, Jesus disse para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Nós precisamos ler essa passagem das Escrituras à luz do seu contexto maior. E o seu contexto maior é Jesus ensinando as multidões por meio de parábolas. Se nós voltamos um pouco, no próprio capítulo 4 de Marcos, nós somos informados de que, nos versículos 1 e 2, Jesus começou a ensinar à beira-mar, reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia, e ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas. Então, esse é o contexto do convite que Jesus faz aos discípulos para pegarem o barco e irem para o outro lado. Já era final de tarde, talvez começo da noite, e Jesus provavelmente estava muito exausto depois de passar parte do dia, ou quem sabe o dia todo, ensinando aquelas pessoas, instruindo aquelas pessoas, falando, pregando sobre o reino de Deus, para aquela gente toda na beira da praia. Diante do cansaço, ele pede para que seus discípulos vão para o outro lado da Galileia, ele quer um lugar mais tranquilo e sossegado. Eles se despedem da multidão e eles levam Jesus da mesma maneira que ele estava no barco. É muito interessante, o texto diz para a gente no versículo 36, deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava, e outros barcos também o acompanhavam. Nós temos no grupo dos 12 homens que eram experientes com o mar, homens que eram pescadores, que estavam acostumados a conduzir os seus barcos ali na região do Mar da Galileia ou do Lago de Genezaré. Esses discípulos já tinham passado provavelmente por situações bem difíceis ali, mas também por momentos de bastante calmaria. Haviam vivido momentos de pescas extraordinárias, mas também momentos bem difíceis, provavelmente de tempestades amedrontadoras. E nós precisamos lembrar que esse trechinho aqui inicia uma sequência de milagres, de cura, de poder sobre a natureza, de libertação de demônios que nós encontramos nas passagens a seguir. E o propósito de Marcos é exatamente nos mostrar Jesus servindo. Apesar dele ter poder sobre céus e terra, apesar dele ter poder sobre os anjos malignos, apesar dele ter poder para multiplicar pães e peixes, ele está sempre servindo as pessoas por meio do seu poder. Logo mais à frente, no capítulo 5, ele se depara com um demônio, aliás, com um endemoniado cuja situação parece irreversível. Ninguém tinha esperança para aquele homem, e Jesus liberta aquele homem dos seus demônios. Depois, mais adiante, no próprio capítulo 6, Jesus é capaz de realizar um milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixes, alimentando uma multidão de mais de 5.000 pessoas. No finalzinho do capítulo 6, algumas pessoas se aproximam de Jesus e só ao tocarem nas suas vestes, elas são curadas. Parte do propósito de Marcos é mostrar que Jesus é o modelo de discipulado para nós, cujo serviço autentica a sua mensagem. Veja, no capítulo 4, versículos de 1 a 34, Jesus passa aquele tempo ensinando a multidão. Depois do seu ensino, ele passa a servir as pessoas. Ele serve os seus discípulos nessa passagem, serve um endemoniado no capítulo 5, serve uma multidão enorme no capítulo 6. O serviço de Jesus confirma a autoridade da mensagem que ele anunciava. Confirma a veracidade da proclamação do reino de Deus que ele vinha trazendo às pessoas. De que por meio dele agora as pessoas teriam acesso a Deus e poderiam ter um relacionamento com Deus que até então não era experimentado senão por meio de Jesus. Conscientes desse propósito, então a gente segue na nossa história e nós vemos Jesus partindo para outra margem. Alguns barcos o acompanham nesse caminho e de repente, como é comum naquela região, às vezes do nada, surge uma tempestade nesse lago ou nesse mar da Galileia.
O mar ele fica a uns 200 metros abaixo do nível do mar. E quando o ar quente sobe, o ar frio entra com toda a força, causando uma tempestade marítima. O mar se torna violento e quem está navegando por ali pode simplesmente morrer pela força do mar e da tempestade que cerca o barco. Aqueles homens experientes já tinham navegado naquele mar, mas eles não sabiam o que fazer. Veja, no versículo 37 o texto diz: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. É o Titanic da Galileia, menor, que se enche de água. Aí no versículo 38, Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro e os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Os discípulos estão desesperados, eles estão preocupados. O barco de pescadores ali vai naufragar e eles não sabem o que fazer. Estão todos ansiosos, estão todos inquietos, menos um. Tem alguém no fundo do barco, dormindo, tranquilo, sossegado, um sono profundo. E esse alguém é Jesus. Mas se a tempestade não conseguiu acordar Jesus, os discípulos conseguiram. E a fala dos discípulos no versículo 38 revela duas ideias, duas concepções que eles tinham no seu coração, concepções equivocadas e erradas. Veja o que eles dizem para Jesus no versículo 38. Primeiro eles dizem: mestre, não te importas. Eles presumem que Jesus não estava nem um pouco preocupado com os seus discípulos naquela situação. O verbo grego usado aqui ele indica uma decisão, uma opção por não se preocupar. Ou, em outros casos, uma decisão de se interessar por algo. Eles estão dizendo que Jesus voluntariamente os ignorou, não se preocupou com eles naquela situação difícil. Eles disseram para Jesus: o Senhor não se preocupa? O Senhor não se importa conosco? Mas veja, além dessa mentira que estava no coração dos discípulos de que Jesus não se importava e não se preocupava com eles, havia uma outra mentira. Eles já estavam presumindo que eles iriam morrer. Eles dizem: não te importa que morramos? Apesar de terem visto vários milagres de Jesus, apesar de terem visto Jesus reverter situações aparentemente sem solução, lembre-se, lá no capítulo 3 de Marcos, por exemplo, Jesus cura um homem com uma mão atrofiada. Jesus expulsa demônios no capítulo 1 de Marcos. Jesus cura a sogra de Pedro, ainda no capítulo 1 de Marcos. Jesus já tinha realizado muitos serviços em favor das pessoas, demonstrando o seu poder. Por que esse Jesus que se importou com as pessoas e as serviu, não se importaria com os 12 discípulos, a quem ele amava e que ele havia chamado para caminharem com ele? Essa primeira parte do texto, então, nos lembra da incredulidade dos discípulos, quanto ao fato de Jesus ser capaz de reverter aquela situação e a dúvida que eles tinham de que o mestre de fato se interessasse por eles. Os discípulos estão desesperados em meio à tempestade. Os discípulos estão preocupados. E a tempestade ganha uma importância no coração dos discípulos muito maior do que o poder que o mestre tinha à disposição para cuidar deles em meio àquela situação aterradora. Será que você já se viu enfrentando dificuldades na vida que o fizeram questionar a bondade e o poder de Deus? Talvez você e eu não passemos por tempestades literais, talvez muitos de nós sequer tenhamos entrado no navio, feito alguma viagem de cruzeiro. Mas muitos de nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos tempestades na vida. Essa tempestade que todos nós estamos experimentando nesse momento dessa epidemia global. E quando nós enfrentamos essas tempestades que podem ser projetos das nossas vidas que de repente são ameaçados ou frustrados. Quem sabe você tinha um casamento planejado para o final de março de 2020. Quem sabe você tinha um casamento planejado talvez para comecinho de abril, e de repente você vê o seu plano indo por água abaixo. Talvez alguma viagem dos sonhos que teve de ser cancelada, talvez algum emprego que você perdeu, ou que você está deixando de receber, porque tem que ficar em casa e
todo mundo está tomado pelo medo e pelo pavor. Talvez quando uma tragédia ocorre conosco, ou com alguém querido, uma doença, que alguma pessoa ao nosso lado, alguém que a gente ama muito, acomete essa pessoa e a deixa numa situação debilitada. Talvez a separação de pais, filhos que veem os seus pais se separando e sofrem com isso. Talvez a perda de uma pessoa querida, nesse momento de aflição que o nosso mundo passa. Talvez a perda literal de um emprego. Nós precisamos nos perguntar como nós agimos nessas situações, quando essas tempestades vêm sobre nós, quando o mar parece nos engolir. Será que nós duvidamos do amor de Deus, do amor de Cristo por nós, como os discípulos duvidaram também? Será que nós nos perguntamos, por exemplo, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Mesmo fazendo as coisas da maneira correta, será que Ele de fato me ama, Ele se preocupa com a minha situação? Onde está Deus nisso tudo? Será que Ele realmente está presente como promete estar? Ou talvez não questionamos o amor de Deus, mas questionamos o poder de Deus. Isso não tem jeito, não dá mais. É só sentar e chorar. Ou falamos, se Deus é poderoso, por que Ele não muda logo a minha situação? Nós muitas vezes nos encontramos desesperados em meio à tempestade. Nós muitas vezes nos encontramos perplexos em meio à tempestade e talvez tenhamos uma atitude semelhante às dos discípulos. Senhor, não te importas? Senhor, vamos morrer! E aí nós somos chamados a olhar para a segunda parte desse texto e nos lembrar que a confiança no poder de Cristo supera as tempestades da vida. A confiança no poder de Cristo supera as tempestades da vida. Veja, os versículos 39 até o 41. Primeiro, o 39. Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então Jesus ele pergunta para os seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se os versículos 35 a 38 nos apresentam a reação dos discípulos, os versículos 39 a 41 nos mostram a resposta de Jesus a essa aflição que os discípulos estão experimentando. Veja, Jesus ele acorda e ele se dirige aos poderes da natureza. Ele olha para o mar e para o vento e diz: aquiete-se, acalme-se. E com uma ordem, o mar se aquieta, o vento para de soprar. E nós somos lembrados que aquele que está com os discípulos no barco não é simplesmente mais um ser humano, mas é o próprio Deus encarnado. Como o Salmo 65, 7 diz, Deus é aquele que acalma o bramido dos mares, que acalma o bramido das ondas. Agora há uma completa bonança. Já não há mais tempestades nem vendaval. Apenas um mar calmo e tranquilo em que os discípulos podem navegar. Depois de Jesus repreender as forças da natureza, depois de repreender o vento, depois de repreender o mar, agora Jesus se volta para os seus discípulos e também os repreende. Veja, ele diz para os seus discípulos literalmente algo como: por que vocês são covardes? Essa palavrinha, ou esse termo grego que aparece aqui, ele é usado, por exemplo, na versão grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, para falar de homens que eram convocados para uma batalha, para lutarem pelo povo do Senhor, homens que respondiam à ameaça de uma batalha com covardia, com medo. Por exemplo, Deuteronômio 28 fala sobre homens sendo convocados e todos aqueles que tivessem medo, que fossem covardes, deveriam ser mandados de volta para casa, porque eles poderiam contaminar os outros com a sua covardia. Jesus descreve os discípulos aqui como covardes. Isso pode parecer chocante para nós. Como assim? Olha a situação que eles estavam passando. Olha a angústia que veio sobre eles, aquele mar violento batendo no barco e as águas entrando, e Jesus os chama de covardes.
Mas Jesus também diz para eles o seguinte, logo na sequência: vocês ainda não têm fé? O que o Senhor Jesus identifica para os discípulos aqui é que o problema da covardia deles é a ausência de fé e de confiança em Jesus. O medo dos discípulos em meio àquela tempestade refletia uma mentira no seu coração, a mentira de que Jesus não era capaz de cuidar deles em meio àquela situação difícil. Eles tinham Jesus muito perto deles. Como dizia uma canção infantil, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Segurança não significa distância do perigo, mas proximidade de Deus. Segurança não significa distância do perigo, mas proximidade de Deus. Aqueles discípulos estavam bem próximos do perigo, eles não estavam tão distantes do mar revolto, pelo contrário, estavam no meio do mar revolto. Mas Deus estava próximo deles. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Deus encarnado, estava ali no barco. E eles poderiam descansar no cuidado do pastor amoroso, que é o Senhor Jesus Cristo. A reação dos discípulos, como seria de qualquer um de nós uma tempestade dessa, foi de grande temor, mas eles também experimentam um temor ao verem o poder de Jesus. Veja que no versículo 41 eles começam a olhar uns para os outros e se perguntar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estão perplexos. Como assim? Ele se dirige à tempestade e ela para. O mar se acalma. E a ironia do texto é que a pergunta dos discípulos, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, é respondida no capítulo 5 pelos demônios que aparecem ali tomando conta do corpo de um homem. Em Marcos capítulo 5, versículos 6 e 7, especialmente no versículo 7, os demônios gritam para Jesus: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. E os discípulos estão começando a perceber que aquele homem, na polpa do navio, não é um homem comum. É o próprio Deus que se fez carne para dar a sua vida por nós. É o próprio Deus que se fez carne, que usa o seu poder naquele momento de tempestade para acalmar o mar e para tranquilizar os seus discípulos. Que usa o seu poder naquele momento de tempestade para dizer para os seus discípulos: se eu estou com vocês, vocês podem confiar em mim. Vocês podem lançar a vida de vocês sobre mim e saber que na tempestade mais terrível eu estarei do seu lado. Queridos, Jesus chama a atenção dos discípulos pelo medo e incredulidade deles e os chama a darem um passo de fé. Em vez de olharem para o mar, como Pedro quando tenta andar sobre o mar e começa a olhar para a tempestade e o vento e passa a se afogar, em vez de olhar para Jesus, Jesus chama os seus discípulos a olharem para Ele, a confiarem nele, a entenderem que Ele está presente. A presença de Jesus no meio da tempestade nos basta. Se Jesus está conosco, nós temos tudo o que precisamos. Mesmo quando a porta bate a nossa, mesmo quando o medo, bate a nossa porta, se Jesus está conosco, nós podemos confiar nele. Conta essa história de Horácio Spafford, que mandou as suas filhas para atravessarem, fazer uma viagem de navio da América para a Europa, suas filhas e a sua esposa. E essas filhas do Horácio Spafford, no meio do caminho, acabaram falecendo e apenas a esposa dele sobrevive em meio ao acidente que ocorreu com o navio. Ela manda um telegrama para o marido dizendo: única salva, ou única sobrevivente. E aquele homem, em meio a uma tempestade na sua vida, tendo perdido os seus bens
preciosos, as suas 2 filhas, decide escrever um hino, decide escrever uma canção, em que ele diz que, mesmo que ele passe por situações difíceis na vida, se ele tiver que enfrentar a maior dor na sua vida, se ele puder desfrutar da maior alegria da sua vida, ele sabe de uma coisa: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Horace Spafford é o autor do hino que nós cantamos. Se dor a mais forte me deres sofrer, se paz a mais doce gozar. Ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Queridos, mesmo que a vida nos traga perdas significativas, se Jesus está no barco conosco, nós podemos confiar nele. E algumas maneiras práticas que nós podemos fazer isso é passando pelas dificuldades que estamos enfrentando, talvez mães com as suas crianças dentro de casa sem poder sair com aquelas crianças e agoniadas sem saber quando esse tempo de quarentena vai acabar. Talvez pessoas aguardando para saber que decisões os seus empregadores vão tomar, se vão demitir pessoas, se vão mantê-las empregadas. Talvez questões financeiras, quem trabalha com o mercado e de repente vê a bolsa caindo. Talvez gente que tinha o sonho de acabar a escola esse ano e de repente não sabe se vai terminar nesse ano ainda ou só no começo do ano que vem. Nós precisamos, em primeiro lugar, acreditar que Deus tem visto o nosso bem maior, ainda que nós não entendamos como isso se encaixa na nossa situação. Na mensagem passada eu lembrei de relance de Romanos 8, 28 e 29. Romanos 8, 28 e 29, Paulo nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nada na vida foge do cuidado de Deus. E todas as coisas da nossa vida concorrem, cooperam para o nosso bem. Deus está orquestrando as situações para promover o bem em nós. E esse bem em nós, segundo Romanos 8, 29, é que aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus predestinou, sejam modelados, sejam formados à imagem de Jesus. Queridos, o desejo de Deus para mim e para a sua vida no meio dessa tempestade do coronavírus é que nós saiamos dessa tempestade mais parecidos com Jesus. Que nós saiamos dessa tempestade menos parecidos com os discípulos desesperados no mar e mais semelhantes ao Jesus que descansava no fundo do barco. Nós devemos cultivar a alegria em Deus, sabendo que Ele está trabalhando no nosso caráter em meio às provas da vida. Esse é um chamado para nós nos alegrarmos. Você se lembra do apóstolo Paulo? Com a sua liberdade também restrita, preso, escrevendo a carta aos filipenses, provavelmente preso lá numa prisão em Cesareia, e dizendo para os filipenses: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Não é uma alegria tola, não é uma alegria que ignora os acontecimentos ao redor. É uma alegria em Deus, porque sabem que esse Deus usa as provas da vida para fazer a nossa fé amadurecer. Você se lembra de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4? Tiago diz: tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, porque a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança precisa ter ação completa em vós, a fim de que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Deus está trabalhando a nossa fé. Deus está trabalhando a nossa confiança nele. E nós podemos nos alegrar em Deus, como Abacuque podia se alegrar em Deus, apesar da destruição que Deus traria sobre a nação de Judá. Nós precisamos lembrar que Deus é soberano e que Ele tem coisas lá na frente que nós não conseguimos enxergar. José nos ensina isso lá em Gênesis 45, quando os irmãos dele ficam sabendo que ele era José e ele revela a sua identidade, aqueles irmãos que tinham vendido ele como escravo. E ele foi levado para o Egito. Ele diz para aqueles irmãos: olha,
não se recriminem por terem me vendido para cá. Ele reconhece que houve uma ação daqueles irmãos. Mas ele diz, foi Deus quem me enviou adiante de vós, para suprir as necessidades de vocês e para manter a minha família e a família de vocês com vida. José consegue olhar em retrospectiva e ver a boa mão de Deus por trás de situações como a de ser vendido como escravo, a de ir para uma prisão e de agora se tornar o primeiro-ministro e poder servir aqueles que o haviam ofendido. Nas tempestades da vida, troque a preocupação pela oração. Lembra de Paulo em Filipenses 4, 6 e 7? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, é essa paz que vai guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Agradeça a Deus porque Ele tem cuidado de você, porque Ele tem sustentado sua vida em meio às provas. Mesmo que esse cuidado envolva situações de sofrimento e dificuldade. Mesmo que esse cuidado envolva, às vezes, momentos de privação. Nós podemos nos chorar diante desse Deus. Nós podemos nos derramar diante desse Deus. Nós podemos lançar as nossas ansiedades sobre esse Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E eu termino essa mensagem lembrando de uma história. Um grupo de mulheres estava estudando o livro de Malaquias, um livro pouco estudado por muitos de nós. Quando ela chegou no capítulo 3, esse grupo de mulheres, quando elas chegaram, estavam estudando o capítulo 3, elas se depararam com uma expressão que elas não conseguiram compreender muito bem. Essa expressão dizia que Deus se assenta como um fundidor e purificador de prata. Elas ficaram intrigadas. O que esse trecho queria comunicar a elas sobre Deus? Deus como um fundidor e purificador de prata. Uma delas se ofereceu, então, para tentar descobrir como é que ocorria o processo de refinamento da prata. Ela entrou em contato com o ourives e marcou um horário com ele para saber como é que ele purificava a prata, como é que ele refinava o metal. Ela não disse o motivo para ele, mas conseguiu convencê-lo de deixá-la assistir aquele momento. E ela então se encontrou e foi ver aquele homem trabalhar. Ele colocou um pedaço de metal dentro do forno e o aqueceu. E ele explicou para ela que o processo de refinamento exigia que ele mantivesse aquela prata no lugar mais quente da fornalha, para que todas as impurezas fossem derretidas e aquela prata fosse completamente purificada. Ela perguntou se era verdade, se ele, como ourives, tinha que ficar sentado em frente ao forno para purificar a prata, semelhante à expressão que ela encontrou lá em Malaquias 3. E o ourives disse, é claro que eu tenho, porque eu tenho que acompanhar todo o processo de purificação para que, junto com as impurezas, eu também não derreta a própria prata. E ela perguntou então para ele, mas como o senhor sabe que a prata já está totalmente livre das impurezas? Quando é que o senhor sabe que é hora de retirá-la para não derretê-la, porque as impurezas já se foram? E o ourives respondeu para essa mulher, isso é muito fácil. Eu sei que a prata está completamente purificada das suas impurezas quando eu olho para ela e vejo a minha imagem refletida nesse metal. Assim, queridos, o Senhor Jesus faz conosco. Em meio às fornalhas da vida, ou às tempestades da vida, Ele está purificando o nosso caráter, transformando o nosso coração, removendo o medo que impera muitas vezes dentro de nós, a fim de que nós abandonemos o medo e o pavor e cresçamos na confiança nele, de tal modo que nós sejamos purificados por essa fornalha e cada dia mais a imagem de Jesus seja refletida nas nossas vidas. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vamos orar? Pai querido, muitos de nós estão angustiados, tomados pelo medo, pelo pavor das ondas do mar que nos assolam.
Muitos de nós estão angustiados porque não tem uma resposta para as dificuldades que estão passando. Muitos de nós talvez olhem para a conta do banco e digam: onde vai vir a provisão para poder comprar a comida necessária nesse momento de crise? Ajuda-nos, Pai, a confiar em Ti. Ajuda-nos a olhar para o Teu Filho Jesus e a confiar totalmente nele, sabendo que, assim como Ele cuidou dos discípulos naquele barco em meio à tempestade, o Senhor Jesus também continua cuidando de nós, modelando e forjando o nosso caráter, transformando-nos de pessoas medrosas e apavoradas em discípulos que confiam no Mestre, porque sabem que se o Mestre está no barco, tudo vai muito bem, não porque a tempestade cessou do lado de fora, mas porque Ele está conosco, porque Ele cuida da gente, porque Ele nos sustenta em meio às aflições da vida. Queremos provar da Tua graça sustentadora, ó Senhor Jesus. Segura-nos pela mão, ajuda-nos na nossa falta de fé, renova o nosso ânimo e transforma o nosso caráter em meio às tempestades. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.